Então, aqui, gente, a gente vai falar de transtornos de personalidade, né? E terapia do esquema, porque tudo que a gente fala aqui, obviamente, tem a ver com terapia do esquema, que é a linha que a gente escolheu trabalhar, não é verdade? Então, Isso. o que tem a ver, como é que a gente pode entender os transtornos de personalidade compreendendo os esquemas, tá bem? Então, a gente vai falar do que está na base, né? Como é que a gente pode entender transtornos de personalidade juntando Lé com Cré, que é o que eu gosto de fazer, é juntar Lé com Cré. Primeira coisa, o que é personalidade, né? O que é personalidade? A gente vai precisar entender isso para saber o que é um transtorno. Existem diversas teorias em psicologia, a gente chama de teorias da personalidade. A psicanálise entende de uma forma, né? A Gestalt entende de outra. Obviamente, tem pontos de convergência, alguns pontos de divergência, mas o que é a personalidade? A psicologia, quem mandou vocês escolherem essa área de pesquisa? Quem mandou? Não mandei. Né? Se fosse dentista, eu sempre falo isso, seria mais simples. Dente é dente, buraco no dente é cárie. Como é que trata a cárie? Outra, não é verdade? Anderson está rindo. Mas é isso. A gente não, a gente tem essa grande questão que é: será que tem inconsciente? Será que existe inconsciente? Será que o inconsciente está fora ou está dentro? O que é alma? O que é emoção? Como é que as pessoas evoluem ou não, né? Por que algumas pessoas utilizam os seus recursos emocionais e outras não conseguem? Então, a gente está numa área assim em franco desenvolvimento, porque a neurociência tem evoluído muito e a gente se ancora na neurociência para poder fazer psicologia atualmente, e ainda bem. Então, a nossa ciência está muito mais científica, né? A gente tem muito mais certezas hoje do que tinha antes. Então, são diversas teorias da personalidade. Mas eu vou pegar aqui a compreensão da terapia do esquema, não é? Eu vou pegar aqui a compreensão da terapia do esquema, que também utiliza muito a definição do DSM-5, né? A terapia do esquema concorda e discorda em algumas coisas, mas está apoiada ali, naquele nosso manual. Quem não tem o manual diagnóstico estatístico de transtornos mentais? Quem é que não tem? Se não tem, providencie ontem. Ontem. Porque a gente vai se pautar ali, né? Para poder falar dos desvios, para poder classificar as doenças também, não é verdade? Então, entender o que é personalidade dentro da terapia do esquema, definida também ali no DSM-5, é fundamental para a gente poder falar de transtornos, né? Então, a personalidade é entendida como um conjunto de padrões de pensamentos, sentimentos e comportamento que uma pessoa apresenta ao longo da sua existência. Essa é a compreensão básica. O que é personalidade, né? É esse conjunto do que a pessoa pensa, sente e da maneira que ela se comporta no mundo. Tá bem? E é o que resulta dessa interação, disso tudo, dinâmica, com um componente que a gente herda geneticamente, ou seja, o que a gente chama de temperamento. O temperamento, gente, por isso que às vezes a criança nem nunca conheceu o pai, mas traz algo de temperamental naquela atuação no mundo. Até o jeito de andar, né? Eu tenho uma paciente que tem uma filha e essa filha nunca viu o pai na vida. E ela diz assim, mas ela anda igualzinho a ele. É? Então, é uma carga genética e a gente não pode negar isso, mas eu sempre venho falando, sempre venho, né, discutindo o assunto. Será que genética é determinética? Será que é impossível a gente alterar
essa condenação, porque às vezes a criança vem condenada, né? Com aspectos lá do pai ou da mãe, então está condenado. Mas será que a gente, através de uma mudança comportamental, pode mudar, inclusive, questões ligadas a isso, né, que a gente chama de temperamento, que traz essa carga genética para a personalidade? Então, a personalidade inclui essa veia, né, isso que a criança traz geneticamente, essa maldição familiar, e o ambiente. Agora, o que a gente percebe? Que o ambiente pode sim alterar essas questões temperamentais. E aí o sujeito para de esburacar o outro lá na frente. Lembra que eu falo, olha, um esburacado, esburacando o outro aqui? Quando a gente atua clinicamente, quando a gente trabalha bem clinicamente, a gente consegue parar essa sequência de esburacamento. É por isso que eu digo que a profissão mais importante do planeta para mim é a psicologia. Cada um que defenda a sua. Claro que todas são importantíssimas, mas eu estou dizendo que se a gente não toma essa posição, a gente não fica tão animado assim para atender em consultório. A gente fica sem esperança, porque é tanta desgraça que a gente vê aqui que eu vou te falar. Ser criança não é mole não, né não? Quando a gente, vai lá, eu tenho 29 anos de profissão, não é isso? É tanta história desgracenta que eu vou te contar. Então, a gente tem que ter esperança e entender que a mudança comportamental que a gente ajuda o sujeito a fazer pode alterar, inclusive, a expressão genética dele e de quem vem pela frente. Olha só como é que a gente pode ajudar o mundo a melhorar. Pensem bem nisso, na importância de vocês e na responsabilidade que vocês têm aí na vida. Não é, Anderson? Anderson, não é? Olha a responsabilidade que a gente tem aí. A gente pode, às vezes, é uma batalha espiritual para 353 padres, 2 pastores e um pai de santo. Não é? Mas é possível. A psicologia tem provado isso, e principalmente a terapia do esquema, e principalmente quando a gente junta, psicologia positiva e terapia do esquema. E sempre é essa, e sempre será essa a minha perspectiva. A psicologia positiva junto com a terapia do esquema. Estelíssima, segura aí que eu vou abrir para perguntas. Anota, e eu vou abrir para perguntas, tá? Só para eu não perder o fio da meada aqui. Tá bom? Então, a personalidade é isso. É isso. E não vale, Anderson, que já é meu aluno. Eu não sei se eu falo isso lá no curso, mas eu sempre pergunto nas minhas turmas, quando eu vou por aí dando cursos, né? Eu sempre pergunto isso. O que é um transtorno de personalidade, gente? E eu sempre brinco. Se você pega aquelas 2 páginas de definição do DSM-5 para entender o que é transtorno, enxugando e espremendo, que é o jeito que eu gosto de fazer, vocês vão sacar que transtorno é o que transtorna. Transtorno é o que transtorna. Transtorna o sujeito e quem está perto dele. Então, vamos lá. Uma pessoa muito intensa emocionalmente, ela tem um transtorno de personalidade? Não necessariamente. Se essa intensidade não atrapalhar a vida dela, não atrapalhar a vida de quem está próximo a ela, não, isso não pode ser definido como um transtorno. Se uma pessoa é fria e não tem muita empatia, a gente pode definir isso como um transtorno narcisista? Não, não. Se isso não atrapalha o sujeito e nem quem está em torno dele. Então, a gente vai precisar entender que o transtorno de personalidade tem a ver com uma intensidade, com uma coisa assim tão intensa. E tem gente que fala assim, eu sou assim mesmo, eu sou intensa assim. Gente, para que tá feio. Às vezes você para que tá feio. Não, isso é doença, isso nem é doença, é uma desordem. Né? O transtorno de personalidade ele não pode nem ser considerado uma doença, mas uma desordem, não é isso?
É uma desordem naquilo que a gente chama de personalidade, naquela expressão do sujeito no mundo. Tá legal? Agora eu vou falar direitinho, como a mocinha, né? Uma professora mocinha, do que é um transtorno, por definição, porque primeiro eu vou ensinar com emoção, depois eu vou falar daquele jeito chato que os livros falam, né? Então vamos lá. Oficialmente, o que é um transtorno de personalidade? É um padrão persistente de experiência interna, ou seja, eu percebo, eu sinto, experiência interna é isso, né? É um padrão persistente de experiência interna e de comportamento. Eu sinto de uma forma e me comporto de uma forma esquisita também, ou seja, é uma forma que desvia acentuadamente das expectativas da cultura do indivíduo. Né? Ou seja, se eu, por exemplo, tenho o desejo intenso de comer carne humana e estou dentro dessa cultura que não come carne humana, eu tenho transtorno? Provavelmente eu tenho alguma coisa aí, uma esquisitice qualquer. Mas se eu estou numa tribo canibal e quero comer carne humana, e isso faz parte do meu, né, da minha cultura, eu não posso chamar isso de transtorno. Porque isso não se desvia do padrão, da expectativa que a cultura tem ao meu respeito. Compreenderam isso? Então, essa esquisitice, essa forma esquisita que o sujeito se comporta, não tem a ver com os padrões da cultura onde ele está inserido. A gente não pode dizer que um canibal dentro da tribo dele, né, pode ser transtornado, gente. Não. Ele está ali fazendo parte daquilo ali que é a cultura, né? Os rituais e muitas coisas assim, tá bem? Então tem que se desviar desse padrão, dessa expectativa da cultura. Esse padrão se manifesta de duas ou mais, nas duas ou mais áreas. Cognição, que é a forma de perceber o outro mundo e a si mesmo, e na emoção. É uma emoção descontrolada, né? E no funcionamento interpessoal, além de a pessoa não conseguir controlar os impulsos. É um descontrolado. Trem-bala da colina. Compreenderam isso? Não tem como. O transtornado, quando ele chega no nosso consultório, né, Paty? Tu tá rindo de quê, Patrícia? Quando o transtornado chega no consultório, ele não vai dizer para você: eu vim aqui tratar o meu transtorno de personalidade. Não. Ele vem se queixar de algo que o transtorno de personalidade causa nele. Pode ser ansiedade, pode ser depressão, pode ser um monte de coisa. Ele vem por conta da ponta do iceberg, não que ele é um transtornado. Tá bem? Então não esperem isso. Às vezes, foi indicação do psiquiatra, ela vem com o diagnóstico borderline. Não varia muito, né? Ou é border ou é narcisista. Mentira, varia muito. A gente aqui ainda não aprendeu, né? E aqui vocês vão aprender a fazer diagnóstico diferencial. Vocês vão aprender, eu juro que vão. De uma maneira, fácil. Porque eu vou ensinar. Se vocês tiverem disposição de me ouvir, eu vou ensinar. Como é que se faz um diagnóstico diferencial? E para que serve o diagnóstico diferencial? Por que é importante fazer um bom diagnóstico, gente? Para a gente saber onde é que a gente vai tangenciar, qual é o buraco que a gente vai tocar, quais são os esquemas que a gente tem que tratar. Porque, de acordo com o transtorno de personalidade, essa constelação esquemática muda. Entendam bem, é o esquema que sustenta o transtorno. Dependendo dos esquemas aqui, o sujeito terá uma ou outra, ou um ou outro transtorno de personalidade. Compreenderam a parada?
Entendem a importância de entender esquema e por que é importante iniciar com esse tema? Sim, eu acho tão legal a gente poder iniciar com um tema clínico, porque esse é um tema clínico, né? Absolutamente clínico. Mais clínico que esse eu não conheço. Poder fazer um bom diagnóstico diferencial para a gente saber onde é que a gente vai tangenciar. Faz toda a diferença. A maneira que você trata a histriônica, a maneira que você trata a border, a maneira que você trata o narcisista. Alguém falou no grupo sobre reparação parental. Até o tipo de reparação parental muda. Então, a nossa atuação muda de acordo com o transtorno que a gente vai tratar no consultório. De saída, a gente tem que saber fazer um bom diagnóstico. E sem esperar e sem acreditar naquele diagnóstico que o cara já traz. Eu tenho. Tem? Vamos lá, vamos ver se tem mesmo. A gente que vai ter que ir junto ali, ó. Será? A gente tem que estar craque, tá? Inclusive para poder discutir caso, né? A gente precisa estar craque para poder discutir os casos. Então, vamos lá. Falei disso, né? O padrão é persistente. O que significa que o padrão é persistente? O sujeito não muda de acordo com o ambiente que ele está. Ele é assim no trabalho, na escola, em casa. Então, é um padrão persistente e inflexível. Eu já falei para vocês que quanto mais inflexível o sujeito é, mais doente emocionalmente ele é também. Porque, aí anotem a frase aí, que eu vou repetir essa frase o tempo inteiro, eu repito essa frase o tempo inteiro. Na psicologia, a gente pode questionar tudo, mas o conceito de flexibilidade está no cerne do conceito de saúde mental. Por exemplo, na Gestalt, quando a gente fala da percepção de figura e fundo, né, dessa variação de percepção, ora eu vejo figura, ora eu vejo fundo, isso é sinal de saúde mental. Na psicanálise, quando você pode pegar a sua energia vital, a libido, energia de vida, enfim, como queiram, a pulsão sexual, quando você consegue botar no objeto, o objeto desaparece, você retira a libido de lá, coloca em outro objeto, isso é sinal de saúde. Isso é flexibilidade. Quando é que o sujeito fica esquisito? Quando ele aplica a libido dele num buraco lá qualquer, numa pessoa qualquer, num objeto qualquer, e esse objeto some, desaparece e leva junto a libido do sujeito. Isso é inflexibilidade. O sujeito fica assim, mas ele foi embora, levou o meu amor, mas você que deixou. Tu toma o teu amor de volta, o amor é seu, né? O amor é seu. Tu permitiu, porque a libido é sua. Então, é dessa flexibilidade que a gente fala. O que é o máximo, assim, né, da doideira, né? A gente chamaria das psicoses, da esquizofrenia, isso é o máximo da doideira. E quando o sujeito está, por exemplo, num surto, e se ele falar, eu estou conversando com alguém aqui, estou conversando com alguém aqui, se você falar para ele não está, ele vai dar pernada 3x4, não é verdade? Porque a inflexibilidade, o sujeito tem certeza que, por exemplo, tem alguém o perseguindo, que alguém quer matá-lo, que o Ricardo está olhando para ele assim porque acha que ele roubou, enfim. Então, é dessa inflexibilidade que a gente fala quando a gente fala de doença mental. Quanto mais inflexível o sujeito, mais doente ele é. Tá bem? Qual é o nosso objetivo terapêutico quando a gente fala de terapia do esquema? Tornar o sujeito um adulto saudável. Portanto, flexível. Vocês estão acompanhando ou não? Uhum. Tá acompanhando? Ou eu estou pegando pesado hoje? Não. Tá, então tá. Se eu estiver pegando pesado, vocês falam e eu volto 2 casas, tá bem? Mas, enfim, entender isso é fundamental. Essa flexibilidade. Então, quando o sujeito chega no nosso consultório, é para que a gente
o ajude a flexibilizar o olhar, né? Fazê-lo pensar de outra forma. Eu adoro essa palavra, né, o Ricardo, a gente está falando disso, de forma drônica, olhar a sua vida de cima, não se implicar tanto, para que ele possa flexibilizar o olhar, sair daquele ponto, né, e ir para outro ponto. Isso é flexibilidade, tá bem? Então tá. Então esse padrão persistente, ele é inflexível e abrange uma faixa ampla de situações pessoais e sociais. Já falei, ele é assim em todos os lugares. Provoca sofrimento clinicamente significativo e prejuízo no funcionamento social, profissional ou em outras áreas da vida do indivíduo. Tá? Ela não é border só com uma pessoa, ela é border, por exemplo, nas relações amorosas, romanticamente amorosas, na relação com os amigos, dentro de casa, com os filhos. Então, ela é border. Tá bem? Não adianta, ela é border só lá no trabalho dela. Não, então ela não tem um transtorno de personalidade borderline. Ela pode estar ali em qualquer outra situação, o ambiente está insistindo para que ela seja doida, mas ela não tem um transtorno de personalidade se isso não estiver ali amarrado, tá? É estável e de longa duração e seu surgimento ocorre pelo menos a partir da adolescência ou no início da idade adulta. Ou seja, a pessoa não tem um surto e se torna border com 30 anos de idade. Não. Ela vem formando, eu estou usando border porque é o mais comum, ou histriônico, ou qualquer outra coisa, paranoide, esquizoide. Por que é um transtorno de personalidade? Porque vem crescendo junto com o sujeito, ó. Vem crescendo, o transtorno vem crescendo junto com o sujeito. E a gente já, quando olha para trás, a gente observa traços muito claros desse transtorno. Diferente de uma depressão, que aí, de repente, a pessoa fica deprimida, e também isso é questionável, né? E aí, ó. Então, até isso a gente tem que questionar. Mas no caso do transtorno de personalidade, todas essas características, elas vêm se manifestando desde a infância, porque já vem com o temperamento da pessoa. Lembram da formação de esquema? Eu vou falar aqui de formação de esquema. Vocês vão ter tudo mastigado aqui, né? Não importa o tempo que a gente leve. Não, hoje estou falando em termos de sessões, né? De tempo, assim. Então, é isso, é importante entender que o transtorno de personalidade, por isso que é importante a anamnese, porque a gente já vê traços lá no ambiente, um ambiente que favorece, com as aspas possíveis, a formação desse transtorno, o temperamento dessa criança. Vocês pegaram o modelo de anamnese, não pegaram? Fundamental fazer a anamnese, tá? Para a gente entender essa história. O que na história do sujeito levou a formar um transtorno de personalidade borderline, histriônica, narcisista, antissocial, enfim. Tá bom? Então, falei, por que a gente não faz diagnóstico em pessoas com menos de 18 anos? Gente, de transtorno de personalidade. Não pode fazer diagnóstico de transtorno de personalidade em pessoas com menos de 18 anos. Por quê? Porque essa personalidade ainda está em formação. A gente não pode dizer que uma pessoa tem um transtorno de personalidade ainda na adolescência. A gente pode dizer até que tem traços, né? Que pode vir a ser. Mas a gente não pode fazer diagnóstico de transtorno de personalidade com menos de 18 anos. Tá bem? Não é... Quando a gente fala de transtorno de personalidade, a gente não explica como uma manifestação de outro transtorno mental. Ela oscilou muito na emoção porque ela estava, sei lá, vivendo uma separação. Não. Se ela não veio construindo desde a infância, isso não pode ser um transtorno de personalidade, tá? E também a gente não pode dizer que é um transtorno de personalidade quando a gente percebe que é
causado por medicação ou medicamentos, né? A pessoa está medicada, isso faz uma alteração, dá uma alteração qualquer hormonal e ela fica esquisita, porque isso acontece muito, viu? Ó, lá na anamnese tem quais são os medicamentos que você está tomando e por que que isso é importante, gente? Porque diversos medicamentos causam alterações emocionais, comportamentais e tal. É importantíssimo a gente saber os efeitos colaterais do que o sujeito está tomando. Porque às vezes o sujeito estava bonzinho da Silva. E aí tomou a medicação, ficou esquisito. Isso não é um transtorno de personalidade, isso é causado por um medicamento qualquer. Tá legal? Quais são os transtornos de personalidade? Quais são os tipos? Vamos lá. Paranoide, esquizoide, esquizotípica, antissocial, borderline, histriônica, narcisista, evitativa, dependente e obsessivo-compulsiva. Minha proposta é que a gente fale de cada um deles e fale sobre os esquemas que seguram esses transtornos. O que vocês acham? Silêncio no tribunal. Tá ok? Pode ser? Sim. Então, agora a gente vai entender. Eu sei que vocês já fizeram um curso, mas não custa nada chover no molhado. E sempre que eu disser, eu vou dizer de outra forma, né? E a gente vai abrir para perguntas, vocês vão poder interagir mais. Afinal de contas, o que é um esquema, né? O que é um esquema? O esquema é aquilo que, embora cause sofrimento, ele é confortável e familiar, e o indivíduo se sente bem. O esquema é aquilo que se repete e o sujeito nem percebe. É um modo de olhar, né? O outro a si mesmo, o mundo. Então, a gente, desde pequenininho, vai criando uma forma de... Gente, lembrei de um troço. Assistam, não sei quem já assistiu, Filhos de Istambul. Um filme turco maravilhoso.com.br, emocionante. Quem já assistiu, levanta o dedo. Você assistiu, Lu? Então, é exatamente isso aí. E eu quero falar, com a gente comentar na semana que vem, porque ali a questão do modo criança vulnerável está presentíssimo, o resgate de uma criança vulnerável. O modo criança vulnerável. Gente, o filme é simplesmente maravilhoso. Emocionante. Assistam. Então, o esquema é isso, é um modo de olhar. Muitas crianças abusadas, por exemplo, elas ficam arredias e vão crescendo assim, ó, desconfiadas de tudo e de todos. Por quê? Se a minha mãe me bateu, me privou, me abandonou, tu imagina esse sujeito aí, Patrícia, que nem me conhece. Me conhece, né, Paty? Mas eu estou falando, vamos supor, que não me conhecesse. Né? Então, a pessoa fica com o pé atrás, tentando adivinhar o que o outro pode fazer de mal para ele. E é assim na vida. Dei um exemplo aqui de esquema de desconfiança e abuso. E aí, ele não consegue manter relações bacanas, ou seja, essa coisa do relacionamento, que é um dos componentes do PERMA, né? Que para a psicologia positiva tem que tudo estar rodando para a gente ter bem-estar. Então, os relacionamentos ficam comprometidos. O cara não consegue ter emoções positivas porque ele fica comprometido, entristecido e desconfiado, achando que a qualquer momento qualquer pessoa pode falar dele. Eu agora acabei de atender uma moça que alguém disse no grupo do WhatsApp da família alguma coisa do tipo, mas a gente precisa cuidar da mãe, que a mãe vai embora, alguma coisa assim. Aí ela teve um troço com a pessoa. Quem foi que disse que eu não cuido da minha mãe? Mas a mulher não estava nem falando dela, mas ela se sentiu atingida pela culpa de não cuidar da mãe.
Compreenderam isso? Uhum. Esquema. É comigo. Só pode estar falando comigo, né? É sempre assim. A pessoa quer me dar uma pernada. É sempre assim. Desconfiança e abuso. Tá bom? Nem todo esquema possui um trauma como origem. Nem o trauma, nenhum trauma. Mas ele pode ser consequência de diversas pequenas experiências que o sujeito teve ao longo da vida. Vou dar um exemplo. Uma criança que, por temperamento, é emotiva demais, ela necessita muito, porque as crianças nascem diferentes, né, amores? Não nascem tábulas rasas, como se já pensou em algum tempo da psicologia, assim que a psicologia nasceu. Não, as crianças não nascem assim. Elas nascem com estilo. Quem tem mais de 2 filhos sabe muito bem disso. Elas nascem com jeitão, reagem de forma diferente ao mundo. Uma pessoa, uma criança com muita necessidade afetiva, com uma labilidade muito grande afetiva, se ela encontra uma mãe estável minimamente, ela pode ser contornada, sim, pode ser ter uma vida saudável. Agora, uma criança que tem alta labilidade emocional e encontra uma mãe também que não é estável, ela se torna absolutamente possível que ela desenvolva o transtorno de personalidade borderline. Vocês compreenderam? Porque ela não vai encontrar essa estabilidade que ela vai procurar ao longo da vida dela. Ela vai achar que todo objeto de amor é instável também. Isso é esquema. Que está lá no domínio de desconexão e rejeição, que depois a gente vai falar disso. Todo mundo aqui já assistiu uma parte do curso, pelo menos, né? Parte do curso. Todo mundo, né? Então, pequenas experiências de instabilidade vão trazendo a essa pessoa a ideia de que ninguém é estável, que ela não pode perder o objeto de amor. Então, é aquela história, né? Bem de border. Aí, se for embora, eu te mato ou me mato. Pô, isso não é amor, isso é esquisitice, né? Vamos combinar? Se você for embora, eu te mato. Se você for embora, eu me mato. Isso tem a ver com a ideia de instabilidade que foi lá formada na infância. Compreenderam isso? Que isso vem sendo, trazido, vai crescendo junto com o sujeito, por isso um transtorno de personalidade, por isso um esquema. Não confundam esquema com transtorno de personalidade. Eu disse para vocês que os esquemas, dependendo da constelação dos esquemas, de quais esquemas combinam com quais esquemas, o sujeito vai dar lá no transtorno de personalidade específico, tá? Então, os efeitos dessas experiências nocivas se relacionam e vão se acumulando, e aí surge um esquema raiz. Naquele esquema, existem os esquemas que são raiz e esquemas que são Nutella, né? Sabem disso, dessa categorização, né? Tem raiz e tem Nutella. Aquele bem robusto é o esquema raiz. O Nutella é o que é a resposta a esse esquema bem robusto. Né, Lourdes? Então, os pacientes, muitas vezes, recriam, olha a curiosidade, olha aí, vamos lá, zona de conforto, né? Eles vão recriar condições, situações, para que revivam essa cena traumática ou essa situação traumática. Exemplo. Por que eu estou falando muito da border? Porque eu vou falar muito de outros transtornos também. Porque a border é o que é mais icônico, né? Assim, aqui e agora, que todo mundo conhece, mais ou menos, né? Mas sabe mais ou menos do que se trata. Por exemplo, a border, no lugar de escolher uma pessoa estável emocionalmente, ela busca, onde tem um traste? Tem um traste aonde? Ela busca o traste e traz para a vida dela, pá!
Aí diz assim, eu vou contar um caso, eu sempre conto os casos, né? Ela busca o traste, aí depois reclama com a outra amiga, sua louca. Aí eu tenho o dedo podre para homem. Tem mesmo. Tem. Não é azar, é dedo podre. Porque ela vai escolher justamente o que vai privá-la emocionalmente ou vai trazer essa instabilidade emocional. E detalhe, galera, prestem atenção. Quando pinta no pedaço alguém estável, sabe o que ela diz? Diversas vezes, ó, enjoado, menina. Não tem, mas falta o quê? Borogodó. Não tem. Aquilo, ó, é isso. Porque ela está acostumada, o que dá, sabe aquele montanha-russa emocional? Já ouvi, inclusive, em consultório, elas dizerem assim, ó, a montanha-russa só sobe aqui, ó. É esquisitice. Porque ela está acostumada com a instabilidade. E quando vem alguém estável, ela chama de esquisito, porque ela não está acostumada com instabilidade. Dá prazer, dá barato. E depois, corra, lá vem a tristeza, atirando para todos os lados. É isso. Um dia, eu falei para minha, olha aqui, para minha border preferida. Ela falou assim. Aí eu falei para ela, foi escolha, né? Você escolheu, né? Você foi lá e pá, pensou. Como assim, Adriana? Ela disse, e retrucou. Aí eu falei, por que foi? Me conta aí, como é que foi mesmo que você conheceu o sujeito? Ela falou assim, eu estava lá na noite, né, na Lapa, sei lá, ok, dançando, e ele apareceu. Como é que você acha que eu posso ter escolhido? Foi o universo, foi presente de Deus, presente de Deus. Aí eu falo, então tá bem, o presente de Deus, me conta os detalhes do presente de Deus. Como é que você abriu o presente de Deus? Ela falou assim, a gente ficou, foi muito bom, ó, uma beleza, uma montanha-russa subindo e descendo. E aí, eu dei meu telefone para ele. E ele te ligou? Não. Eu procurei no Instagram, onde é que ele trabalhava. Achei o telefone dele, liguei para o trabalho dele. E aí? Não, e aí eu insisti. Aí ele... Bom, depois, saímos a primeira vez, descobri que ele é casado. Não, mas eu não tenho nada a ver com isso, o problema é da mulher dele. Eu falei, enfim. E aí vai construindo a questão com o presente de Deus e depois sofre porque esse presente não é presente. Abandona, deixa ela de lado. E aí o esquema de abandono que ela tem desde a infância, porque o amor que deram para ela não foi suficiente, foi instável. E aí esse abandono, tem. E toda aquela emoção, que é uma emoção antiga, cravada na infância, lá no sistema límbico dela, eu vou dizer como é que se origina o esquema aqui, só a gente, só entre nós, eu vou dizer como é que se forma. Então, aquela emoção antiga que estava cravada no sistema límbico dela, vem como uma tsunami emocional e invade a vida dessa pessoa. É muito, porque e não é do presente, é uma emoção do passado, por isso que é desproporcional. É uma emoção de questões fundamentais, é uma marca fundamental, mas de questões antigas. Daí essa coisa desproporcional, mas é muita intensidade, não é esquisita? É porque essa intensidade não é desse relacionamento, ela vem trazendo desde a infância. Vocês compreendem isso? Por que os esquemas e transtornos de personalidade eles são? Né? Aliás, a terapia do esquema ela foi pensada para tratar os transtornos de personalidade, porque o Jung e seus colaboradores, eles entenderam, né? O Jung entendeu, juntinho com esse grupo, que os transtornos de personalidade eram muito difíceis de tratar, pelas linhas da psicologia que já existiam, não dava, eram refratários. E aí ele começou a entender, a pesquisar
personalidade, teoria da personalidade. O Jerome Kagan, que é um cara mais moderno, que pesquisa a personalidade, o que é temperamento. Então, ele pegou essa teoria da personalidade por aí. Vocês estão me ouvindo? Então, porque deu conexão instável, mas estão, né? E aí ele começou a entender, começou a pegar neurociência, né? Pegou o Ledoux para entender que marca emocional é essa, que memória emocional é essa, que faz o sujeito agir. É por isso, gente, que eu digo, olha aqui, o esquema parece um encosto, que faz o sujeito agir de uma forma que ele não quer, não é? É uma espécie de encosto. Que a pessoa fala assim, mas eu não sei por que eu fiz. O que aconteceu ali que são os esquemas agindo. São os esquemas que cognitivamente são inconscientes, ele não sabe nem por quê, mas emocionalmente eles são absolutamente presentes. Vocês entenderam? Eu vou parar aqui de falar com essa falação. Na semana que vem, se vocês quiserem, a gente vai falar da origem dos esquemas para poder falar dos transtornos de personalidade. Então, a gente vai assim paulatinamente.